Fala, pensadores! Vamos para cima. Questão 16, prova 1. Área geral do concurso ocorrido em 2021, último concurso, para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Questão de matemática. Vamos lá. Questão 16. Fala conosco o seguinte. A figura a seguir mostra a planificação de uma caixa fechada de dimensões A, B e C. Então, ali já tem a ilustração da planificação. Caso você não lembre ou não saiba o que se trata, a planificação nada mais é, no caso aqui de uma caixa, vamos pensar um modelo aí, uma caixa de sapato, ok? Então imagine uma caixa de sapato a qual você abriu ela e colocou ela planificada. Você desmontou a caixa e colocou ela no plano, planificada, perfeito? E aí essa é a visão que você tem dessa caixa. De forma que as dimensões, quando fala dimensões A, B e C, significa que é o comprimento, a largura e a altura dessa caixa, que nada mais é do que um paralelepípedo retângulo. Perfeito? Então vamos lá. Aqui fala conosco, na continuidade da leitura do enunciado, o seguinte: com uma folha de papelão de dimensões 15 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, deseja-se construir uma caixa fechada. Então vamos ler até aí. Então nós temos uma folha de papelão que tem 15 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Na verdade, vejam bem, vou mostrar para vocês aqui o que vem a ser isso. Ele está pensando isso aqui, ó, que inicialmente ele tinha uma caixa de papelão ok? Então, esse retângulo aqui que eu coloquei de preto, vocês estão vendo aqui, ó, esse retângulo aí, ó, ele está pensando, ele quer que você pense que existia esse retângulo e que esse retângulo tinha esse retângulo que eu coloquei destacado ao redor, beleza? Então esse retângulo aí ele tinha, deixa eu escrever aqui, 15 centímetros de 15 centímetros de comprimento. Então 15 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Então esse aqui é o comprimento, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Então esse aqui é o comprimento, daqui até aqui, que vale 15 centímetros. E essa aqui é a largura, que vale 10 centímetros, beleza? E aí ele fala o seguinte, olha só, eu vou voltar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Legal? Para ler novamente essa parte para nós interpretarmos juntos. Então fala o seguinte, com uma folha de papelão de dimensões 15 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura, deseja-se construir uma caixa fechada. Legal. Para isso, recorta-se um quadrado de lado x em cada vértice de um lado da folha que mede 10 centímetros. Então perceba, a folha que mede 10 centímetros, olha só, isso aqui mede 10 centímetros, correto? Então ele recorta um quadrado de lado x. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual quadrado é esse. E ele está querendo, que ele está se referindo. Ele está falando que ele recorta um quadrado aqui, ó, nesse cantinho. Ok? Ele recorta um quadrado naquele cantinho e recorta um outro quadrado. Opa, deixa eu pegar outro quadrado aqui para vocês verem. E recorta um outro quadrado nesse canto aqui, ó. Eu vou colocar esse quadrado até com uma cor diferente. Ele recorta um quadrado aqui. Deixa eu colocar um quadrado vermelho, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer e o que o enunciado citou para a gente. Beleza? Vou colocar quadrados vermelhos ali. Estão vendo ali? Então ele está falando que ele recorta
Show de bola. Então ele recorta esses dois quadrados vermelhos ali, ó, daquele canto, do canto que tem o lado, a largura medindo 10 centímetros. Beleza? E ele falou que esses quadrados aí, esses quadradinhos vermelhos, tem lado valendo x. Então, na verdade, o x é o b. Está vendo que ele colocou ali aquele lado ali do quadrado valendo b? Então, o x e o b é a mesma coisa. Eu vou chamar de x porque é o que está no enunciado, tá bom? Ele está afirmando que o lado desse quadrado aqui mede x. Legal? Sabemos que o quadrado é um quadrilátero cujos lados são iguais e os ângulos também são iguais, a 90 graus. Beleza? Deixa eu limpar aqui um pouco para poder ficar melhor a nossa visualização. Show de bola. Então, nós lemos até aqui, ó. Aqui, ó. Para isso, recorta-se um quadrado de lado x, em cada vértice de um lado da folha que mede 10 centímetros. Beleza, isso aí nós já interpretamos e até representamos ali no desenho. Agora vamos continuar a partir daqui, ó. A partir desse ponto que eu estou marcando aqui, tá vendo? Vamos continuar a leitura a partir dali. E recorta-se um retângulo em cada vértice do outro lado da folha. Do outro lado da folha, que também mede 10 centímetros. Tá, então vamos ler até aqui, ó. Também mede 10 centímetros. Então, de um lado ele recortou dois quadrados e do outro lado ele recorta retângulos. Então vamos representar esses retângulos. Vou representar de verde, tá bom? Para ficar diferente aqui, para vocês conseguirem visualizar bem. Então os retângulos estão... Opa! Os retângulos estão aqui, ó. Do outro lado. Deixa eu colocar verde para ficar diferente ali, ó. Tá claro? Deixa eu ver se o verde ficou bom. O amarelo. Vou colocar verde mesmo. Vou colocar esse verde aqui, ó. Tá bom? Estão conseguindo enxergar? Legal. E também cortou um outro retângulo aqui, ó. Vou só ajustar aqui para ficar certinho no canto ali, ó. Ali, ó. Perfeito, show de bola. Legal? Estão conseguindo enxergar aqui? Ele recortou do outro lado esse retângulo que eu representei de verde e esse retângulo que eu representei de verde. Beleza? Deixa eu apagar algumas coisas aqui para ficar mais didático. Então, olha só, vou ler novamente, só para ficar tudo muito claro. Então, aqui, ó, para isso, recorta-se um quadrado de lado x, em cada vértice de um lado da folha que mede 10 centímetros, que são os quadrados ali vermelhos. Quadrado de lado x, né, em cada vértice, então, ou seja, tem dois vértices ali, daquele lado ali que tem a largura medindo 10 centímetros. Já do outro lado, que também tem a largura medindo 10 centímetros, ele fala aqui, ó, que recorta-se também um retângulo, recorta-se um retângulo em cada vértice, ou seja, dois retângulos, um nesse vértice e outro nesse vértice aqui, ó, do outro lado da folha, que também mede 10 centímetros. Legal. Na hora que ele faz esses recortes, ele recorta dois quadrados de um lado e dois retângulos do outro, perceba que ele chega, então ele tinha, veja bem, ele tinha esse retângulo aqui, ó, que era a folha de papelão. Ele tinha esse retângulo aqui, ó. Beleza? Aí, ó, ele tinha esse retângulo. Aí ele veio aqui e recortou desse retângulo um quadrado, dois quadrados aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho para vocês verem aí, ó. Ele recortou dois quadrados aqui. Vou fazer melhor a representação dos quadrados, né? Aqui, ó, ele recortou um quadrado aqui, que foram aqueles quadrados vermelhos, e recortou outro quadrado aqui, né? Legal? Foi o que ele fez ali, foi o que ele disse ali no enunciado. Só estou refazendo para vocês verem o que eu estou falando.
recortou dois quadrados aqui. E do outro lado, ele recortou dois retângulos. Ele recortou um retângulo aqui. E recortou outro retângulo aqui, ó. Outro retângulo aqui. Legal? E nisso, a figura que sobrou foi aquela figura inicial. Deixa eu colocar aqui para o lado para vocês verem aqui. Ó. E o que sobrou, né, após ter esses recortes aí nas laterais, foi essa figura aqui, ó. Que eu vou essa figura aqui, ó. Que é aquela inicial representada por ele, entendeu? Vou colocar ela aqui, ó. Foi essa figura aqui, ó. Essa aqui, ó. Ok? Eu vou desenhar aqui para vocês ela, após os recortes, né? Foi essa aqui, ó. Isso, aproximadamente, né? Aproximado. Tá. Que era aquela original lá. Tá? Não é, essa, não é bem essa aqui não, né? Deixa eu fazer ela melhor aqui. Foi essa aqui, ó. Foi essa aqui, aproximada, né? Foi aquela original. Então, ok, vamos que vamos. Vejam bem, deixa eu apagar aqui essas coisas. Acredito que isso aqui está claro, né? E a partir disso, ele podia dobrar, né? Então, se ele fizesse essas dobras aqui, é só para vocês entenderem. Se ele dobrasse a figura da seguinte forma, essa parte aqui, ó, vai virar a tampa, ok? Essa parte aqui vai virar o fundo da caixa. Essa outra parte que eu estou, essa outra parte aqui e essa outra parte aqui, ó. Estão vendo? Essas duas partes aqui e essas duas partes aqui vão virar as paredes. Ó. Beleza? Na hora que ele for dobrando e fechando a caixa que ele tinha desmontado anteriormente. Tá bom? Legal. Então, deixa eu apagar aqui. Beleza, então olha só. Olha o que vai acontecer aqui então. Conforme essa figura que nós acabamos de representar, percebam que se esse lado aqui, ó, mede 10 centímetros, né? Desculpa, isso aqui mede 10 centímetros, isso mesmo, isso aqui mede 10 centímetros. Aqui, ó, e aqui mede x, e aqui mede x. Deixa eu pegar esse 10 centímetros e arrastar ele aqui. Colocar ele para cá. Isso. Show de bola. Então, se aqui, ó, mede x, né? E aqui mede x, conforme desenhado ali, e tudo é 10 centímetros, então esse pedaço daqui até aqui, ó, que é o A, né? Mede 10 centímetros, que é a largura inteira, menos x e menos x, menos 2x. Beleza? Deixa eu até apagar esse 10 aqui para vocês não confundirem. Então 10 centímetros era a largura completa. Tem um lado do quadradinho ali valendo x e no outro vértice valendo x. Se ele pega o todo menos o x e menos o x, ele está pegando o todo menos 2x. Legal? Bacana. Agora vejam bem. Da mesma forma, se nós pararmos para meditar, vamos ver quanto que vai valer o C. Olha que coisa interessante. Vou apagar aqui os 15 para vocês entenderem. Ó, como o B, vocês estão vendo aqui que o B aqui, ó, é o lado desse quadrado, do quadrado pequenininho, vermelho. Mas o lado do quadrado vermelho, do quadrado pequenininho, mede x também. Então, o x é o B. Então, eu sei que esse B aqui, ó,
ele mede x. Legal? Show? Só que essa medida aqui, ó, daqui até aqui, mede c. Estão vendo ali? Então, veja bem, e essa medida aqui também mede c. Ó. Deixa eu até descer aqui para vocês verem. Ali, ó, mede c. Só que esse lado todo aqui, ó, esse lado todo aqui mede 15 centímetros. Conforme está apresentado no enunciado. Mas vejam bem, o que vem a ser esses 15 centímetros? É essa medida aqui, que mede c, daqui até aqui, ó, mais essa outra medida aqui, ó, que mede x, que é o b, mais essa outra medida aqui, ó, daqui até aqui, que mede c de novo, mais essa outra medida aqui que mede x. Adicionando esses pedaços, você vai chegar no valor total, né, de 15 centímetros, que é o lado, aquele lado maior, o comprimento da folha de papelão. Então, esse somatório é 15. Legal? Então, daí, a gente deduz o seguinte, que 2c, c mais c, 2c, mais 2x, é igual a 15, correto? Vou dividir os dois membros por 2. Vou dividir o lado esquerdo por 2 e o lado direito por 2. Ao dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou encontrar que aqui é c mais x e aqui vai ficar 15 meios. Legal? Então, isso implica que o c é 15 meios menos x. Legal, então descobri o valor do c ali em função de x. Deixa eu apagar isso tudo aqui para poder deixar isso mais organizado. Tá bom? Apagar tudo aqui. Ó. Então aqui, ó, só para a gente lembrar. Esse pedaço aqui era 10 menos 2x, lembram? Porque aqui era x e aqui era x. E esse pedaço aqui, que é o c, ó, nós descobrimos aqui, ó, que ele é 15 meios menos x. Esse pedaço aqui, deixa eu escrever aqui melhor. Deixa eu apagar. Então o c ali, ó, ele é igual a 15 meios menos x. Legal. Agora vamos pensar essa caixa montada. Beleza? Na hora que nós montarmos essa caixa, olha o que vai acontecer com essa caixa. Essa caixa vai ficar assim. Essa caixa vai ficar assim. Sendo que aqui vai medir A, aqui vai medir C e aqui vai medir B. Que o B é aquela altura pequenininha ali, né? Se fosse olhar pelo desenho, né? Seria aquela altura. Mas o A, quanto que mede o A? Por esse desenho aqui, ó, o A mede 10 menos 2x. Então esse A aqui, ó, ele mede 10 menos 2x. E quanto que mede o B? O B mede x, conforme representado lá na figura. E quanto que mede o C? Nós descobrimos aqui, o C mede 15 meios menos x. Legal? Então, como que seria o volume dessa figura? Por que eu estou preocupado, eu estou procurando o volume, né? Porque, na verdade, o que ele quer aqui? Ó? Então, ele fala o seguinte, então, nessa situação, é correto afirmar que o valor de x, que maximiza o volume da caixa fechada, feita a partir dessa folha de papelão, é de... Né? Então, ele quer saber o valor de x que maximiza o volume. Para isso, eu preciso saber a expressão do volume em função de x. Então, como que eu calculo o volume de um paralelepípedo retângulo? Faço comprimento vezes largura vezes altura, né? A vezes BVC, ou largura vezes comprimento vezes altura, né? A multiplicação das dimensões, né? O produto das dimensões dá o volume. Então, aqui vai ficar que o volume é o seguinte. Quem que é o A? O A é 10 menos 2x.
vezes o B. Quem que é o B? X. E quem é o C? 15 meios menos X. Legal. Vou fazer o seguinte aqui, ó. 10 menos 2x, vou colocar o 2 em evidência, porque tanto 10 quanto 2x dão para dividir por 2, né? Então, vou colocar o 2 em evidência, vai sobrar ali dentro 5 menos x. Isso vezes x, vezes 15 meios menos x. Para facilitar, eu posso pegar o 2 e distribuir o 2 por algum desses parênteses. Eu não vou distribuir o 2 por 5 menos x, senão ele vai voltar a ser 10 menos 2x. Eu vou distribuir o 2 pelo parênteses que será mais conveniente para mim. Se eu distribuir o 2 por esse parênteses aqui, vai sumir com aquele 2 da fração. Né? Então, por isso que eu vou distribuir o 2 por esse parênteses aqui. Ó. Beleza? Pelos termos que estão dentro daquele parênteses. Vai ficar aqui o volume é igual a 5 menos x vezes x. E ao distribuir o 2 por 15 meios, eu simplifiquei o 2 com 2 sobre o 15. Menos. E ao multiplicar o 2 pelo x, dá 2x. Legal? Então aqui agora eu vou fazer a distribuição. Vai ficar o seguinte. 5 menos x vezes x vai ficar 5x menos x ao quadrado. Distribuir o x aqui. Ó. Tudo isso que multiplica 15 menos 2x. Legal? Vou distribuir agora o 5x menos x ao quadrado por 15 menos 2x. Então 5x vezes 15, 75x. 5x vezes menos 2x vai dar menos 10x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes 15, menos 15x ao quadrado. E menos x ao quadrado vezes menos 2x vai dar mais 2x ao cubo. Eu adicionei o expoente 2 aqui com 1 aqui. Ó. Bom? Multiplicação de potências com bases iguais. Então aqui vai ficar aqui o volume é igual. Então, vamos fazer aqui. Ó. Vamos colocar 2x ao cubo aqui. Menos 10x ao quadrado menos 15x ao quadrado dá menos 25x ao quadrado. Mais 75x. Legal. Esse volume aí, percebam que ele é uma função de x, uma função do terceiro grau. Beleza? Show de bola? Deixa eu só escrever isso aqui. O volume é uma função de x. Ó. O volume é calculado em função de x. Então, descobrimos a expressão do volume em função de x. Show de bola. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Para nós trabalharmos com maximização ou minimização, nós temos que trabalhar um conceito, né, uma teoria dentro da matemática chamada derivada. Então, sabemos que funções polinomiais, isso aqui é um polinômio, né? Vocês lembram o conceito de polinômio? Percebam que trata-se de um polinômio, uma vez que não tem letra no denominador, né, com expoente positivo, não tem letra abaixo de radical, né? Então, por exemplo, não tem aqui letra abaixo de radical e não tem letra no denominador, beleza? E nem tem letra com expoente negativo. Então, perceba que nós não temos nenhum desses casos, logo, nós estamos aqui trabalhando com um polinômio, beleza? Perceba que não tem letra no denominador, não tem letra abaixo de radical e não tem letra elevada a expoente negativo. Quando nós trabalhamos com um polinômio, nós sabemos que funções polinomiais elas são contínuas. Isso aí é uma teoria do cálculo, ok? Cálculo integral diferencial. Então, percebam que elas são contínuas e deriváveis, nós podemos derivá-las. Então, vamos lembrar aqui, né, ou para aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum de derivada, ficará uma coisa meio só de regra por enquanto, mas, caso vocês tenham interesse, nós podemos aprofundar e fazer a demonstração toda essa teoria, né, que foi desenvolvida ali inicialmente por Fermat. Na verdade, ela tem resquícios lá em Arquimedes, né, Apolônio, e depois, avançando aí na história, nós trabalhamos com Pierre de Fermat, trabalhamos com Leibniz, sistematização do cálculo através de Leibniz e Newton. E tem todo um trabalho aí posterior, né, de Euler, família Bernoulli, e assim vai. Então, vejam bem. Deixa eu só eu puxar para cá. Peraí. Então, nós temos aqui essa função. Então, vamos lembrar aqui o seguinte. E quando nós temos uma função de x, por exemplo,
Vamos colocar aqui x elevado a m. Imagina que esse m aqui, ele é maior que 1, tá? Vamos pensar que ele é maior que 1. O maior ou igual a 1. Ok? Então, quando nós calculamos a derivada dessa função, a gente expressa como f'. Tá bom? É uma das formas de expressar, né? Tem outras formas de escrever a notação de derivada. Então, f' de x é a derivada da função f de x em relação a x. Então, a derivada dessa função aqui, é só você pegar o expoente, colocar aqui multiplicando, então vai ficar m vezes x, e subtrair 1 do expoente. Beleza? Legal? Então, show de bola. Se você pedisse a derivada segunda, que a gente chama de f', é derivar a derivada. É derivar essa expressão aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vejam bem. Então, vamos calcular a derivada primeira. Então, a derivada primeira, como vai fazer? Vou manter o 2 aqui. E esse expoente eu vou jogar para trás, então vai ficar vezes 3, e vou diminuir 1 no expoente aqui, seguindo aquela regra. Mesma coisa, vou manter o coeficiente menos 25 vezes, vou pegar esse expoente aqui e jogar para cá, 2, e vou subtrair 1 do expoente. Legal? Show de bola. Mais, mesma coisa aqui, ó. Vou pegar esse expoente, jogar para cá, então 75 vezes x, vai dar 1 menos 1. Esse 1 aqui veio para cá, ó, vezes 1, tá bom? Bacana. Então, a derivada aqui, em relação a x, vai ser 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, que é 3 menos 1. 25 vezes 2, 50, x, 2 menos 1, então x elevado a 1 é x. Mais 75 vezes 1, 75. 1 menos 1 aqui é 0. X elevado a 0 dá 1. Então, 75 vezes 1, 75. Beleza? Show de bola. Então, essa é a derivada primeira. Vamos guardar ela aqui. Nós temos a derivada primeira. Bacana. Então, agora, vamos fazer o seguinte. O que vem a ser o conceito de derivada quando a gente pensa geometricamente? A derivada, ela mostra a taxa de variação. Mostra com qual velocidade, com qual rapidez, vamos falar assim, não estou falando de forma técnica aqui, porque eu querendo atingir o maior público possível, mas é a forma mais simples das pessoas entenderem. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma função aqui, por exemplo, que em determinada região ela tem essa representação aqui, ó, tá? Imagina que tem eixo y, eixo x aqui, tá? Então, vejam bem, vou marcar um ponto aqui e outro ponto aqui. A derivada, ela seria o quê? O coeficiente angular da reta tangente naqueles pontos. Então, por exemplo, imagine que você pensa uma reta tangente aqui. Imagine que você pensa uma reta tangente aqui, ó, nesse outro ponto. Então, o que vem a ser derivada naquele ponto? Ela vem a ser a reta tangente naquele ponto. O interessante é que quando você, por exemplo, imagina que você tem uma curva desse formato. Quando você tem um ponto de máximo, né, pensa o ponto mais alto lá. A reta tangente aqui, ela seria horizontal naquele ponto. Perceba? E uma reta horizontal, a gente sabe que o coeficiente angular dela é zero, que é equivalente a falar que a derivada é zero, que a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente. Então, nesse ponto aqui, pelo fato da reta estar horizontal, o coeficiente angular daquela função, né, que representa da equação que representa aquela função, o coeficiente angular dessa função linear é zero. Ok? Então, como no caso aqui a derivada representa exatamente o coeficiente angular daquela reta tangente, se o coeficiente angular ali está sendo zero, a derivada está sendo zero. Então, só que isso acontece também para ponto de mínimo. No ponto de mínimo, nós também temos aqui, ó, uma reta horizontal. Então, seja um ponto de máximo, o ponto mais alto, ou um ponto de mínimo, o ponto lá embaixo, são retas horizontais ali que são tangentes, cujos coeficientes angulares são zero, são nulos, né? Então, quando você pega a derivada igual a zero, você pode estar calculando um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ok? Tem outra possibilidade também, mas por enquanto ainda funções contínuas, ok? Nós estamos trabalhando por enquanto com isso aqui, polinômios, né? Então, no caso aqui, vejam bem, eu vou igualar essa derivada a zero. E igualar a derivada a zero é equivalente a estar procurando esses pontos, ponto de máximo ou ponto de mínimo. Legal?
Poderia também ser um ponto de inflexão, que é outro caso. Tá? Seria isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Poderia acontecer uma coisa assim. Tá? Que é o momento, aquele ponto onde que a curva muda a concavidade. Né? Tá vendo que aqui a concavidade é para baixo, a partir daqui a concavidade é para cima. Você tem ali ó, uma reta aqui, ó, também horizontal. Beleza? Show de bola? Seria outra opção. Então vamos lá. Legal? Então, chamados pontos extremos. Né? Então, eu vou igualar a derivada com zero. Então, vou pegar v' de x e igualar com zero, que é equivalente a pegar essa equação, essa expressão de segundo grau e igualar com zero. Então, eu vou pegar 6x ao quadrado menos 50x mais 75 e igualar com zero. Beleza. Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado. Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular delta, fazer normal, né? É uma equação de segundo grau. Então, vou calcular o delta aqui. Vai ficar b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 50. Menos 50 ao quadrado dá 2.500. Menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é 75. Show de bola. Então, vai ficar delta igual a 2.500 menos. Vamos lá. 4 vezes, vou fazer primeiro 4 vezes 75. 4 vezes 75 vai dar 300, correto? 300 vezes 6, 1.800. Logo, delta, 2.500 menos 1.800 vai dar 700. A raiz de delta, a gente sabe que a raiz quadrada é de 700. Mas 700 eu posso pensar como 100 vezes 7, concorda? 100 vezes 7 não é 700, todo mundo concorda? E aqui, ó, como eu estou multiplicando, eu posso distribuir radical. Posso falar que a raiz de 100 vezes raiz de 7. Mas raiz de 100 é 10, então vai dar 10 vezes raiz de 7, ou seja, 10 raiz de 7. Então, essa é a raiz quadrada de delta. Então, o x, a gente sabe que pode ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, aqui eu vou calcular o x1 e x2, x' e x2'. Chamar x1, x2. Legal. Vai ficar menos o b, ou seja, troca o sinal do b. O b aqui é menos 50. Então, menos o b é menos o menos 50, que vai dar 50. Vou colocar mais aqui menos a raiz de delta, que deu 10 raiz de 7, sobre 2 vezes o a. Quanto que é o a? O a é 6. Então, 2 vezes 6, 12. Então, um vai dar 50 mais 10 raiz de 7 sobre 12. O outro vai dar 50 menos 10 raiz de 7 sobre 12. Show de bola. Aqui eu vou colocar aqui o 10 em evidência. Está vendo que o 50 dá para dividir por 10 e o 10 aqui também? Vou colocar o 10 em evidência. O que vai sobrar lá dentro? 5 mais raiz de 7 sobre 12. Eu posso colocar sobre 12 aqui, ó, tudo isso sobre 12. Ou caso eu queira, eu posso colocar assim. Ó. Posso colocar, então eu posso colocar o 12 apenas aqui. Ó. Porque na verdade esse 12 aqui, ao estar debaixo do 10, perceba que aqui está sobre 1. Se eu multiplicar 12 por 1, aqui vai ficar tudo sobre 12 mesmo. Então tanto faz, eu posso colocar ali apenas abaixo do 10, caso eu queira. Tá bom? Então aqui ao simplificar, 10 com 12 aqui, ó, ambos por 2, né? Isso vai dar o quê? Vai dar 5 sextos, 5 mais raiz de 7. E o outro aqui, fazendo a mesmo procedimento, né? A única diferença é que vai aparecer o sinal de menos ali, antes do raiz de 7. Então vai dar 5 sextos, 5 menos raiz de 7. Perceba que nós encontramos duas raízes, né? Encontramos 5 sextos, 5 mais raiz de 7, 5 sextos, 5 menos raiz de 7. Nessa altura do campeonato, percebam que as opções que estão lá, nós temos essas duas opções aqui, olha que interessante. Nós temos na letra A 5 sextos, 5 menos raiz de 7, na letra B 5 sextos, 5 mais raiz de 7. Só que uma coisa muito interessante aqui é que ele deseja, no enunciado, o valor que maximiza
o volume da caixa. Qual o valor de x que torna máximo o volume da caixa? Então, ele quer saber o valor que maximiza. Aqui, ó. Que maximiza. Tá? Então, para isso, vamos entender aqui, então, o seguinte conceito. Então, nós chegamos naqueles dois valores, correto? Só que nós temos agora que desempatar. Nós temos que saber qual desses dois valores que maximiza o volume da caixa. E para isso, vamos entender o seguinte. Percebam que, qual que é a diferença, o que faz com que, geometricamente falando, né, no plano, ali no 2D, né, o que ilustra para a gente máximo e mínimo? Quando é máximo, percebam que a concavidade, o ponto precisa estar lá no alto. Então, a concavidade precisa estar para baixo da curva. E quando é mínimo, o ponto está lá embaixo. Então, a concavidade para cima. Como o exercício deixou bem claro que ele quer o valor de x que maximiza, ele deseja que o ponto esteja lá no alto, máximo. Logo, ele deseja que a concavidade esteja para baixo. Concavidade para baixo. Legal? Porque concavidade para baixo é que, quando ocorre a concavidade para baixo, é onde que acontece o ponto lá no alto, que é o ponto máximo, que é o valor máximo. Então, show de bola. Então, ele deseja que a concavidade da curva, pelo menos naquela região onde a gente deseja analisar, que a concavidade esteja para baixo. Mas quem determina se a concavidade é para baixo ou para cima é a derivada segunda. Tá? Então, quando a derivada segunda de uma função ela é menor que zero, significa que a concavidade é para baixo, que é o que a gente deseja. Né? Concavidade para baixo para ter o ponto lá no alto. E o ponto lá no alto significa ponto de máximo, que é o que o exercício deseja, que é maximizar. E quando a concavidade é para cima, significa que a derivada segunda é maior do que zero. Mas aí seria ponto de mínimo, porque a concavidade para cima teria um ponto lá embaixo. Então, isso aqui não é o que nós queremos nesse momento, porque a gente quer maximização. Então, nós queremos onde que ocorre que a derivada segunda é menor que zero. Então, vamos lá. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Calcular a derivada segunda. Então, vamos lá. Aqui, ó, a derivada primeira deu essa expressão aqui. Ó. Deu essa expressão aqui. Vamos calcular, vamos copiar ela lá embaixo e dar sequência ali na resolução. Então, a derivada primeira é 6x ao quadrado menos 50x. Vamos copiar ela aqui. Ó. A derivada primeira, né, do volume, deu 6x ao quadrado menos 50x mais 75. Beleza? Vamos calcular a derivada segunda. Derivada segunda, que é a mesma coisa, que eu vou pegar aqui, ó, vou jogar o 2 para cá, vou repetir o 6, né? Jogar o 2 para baixo, diminuir 1 no expoente. Legal. Aqui, ó, vou pegar o x aqui elevado a 1, vou jogar 1 para cá, então vezes 1, e diminuir 1 no expoente. Legal? E derivada de constante, né? 75 é uma constante, não tem uma variável ali. Derivada de constante é zero. Isso é fato, porque a derivada ela calcula a taxa de variação em uma determinada função, no intervalo infinitesimal. Só que se a função é constante, não tem variação nenhuma, então, ou seja, a variação é zero. Logo, a derivada de uma constante, que no caso ali é 75, porque não tem x no 75, então a derivada daquele 75 dá zero. Então, derivada segunda aqui, ó, deu 6 vezes 2, 12, x, 2 menos 1 dá 1, x elevado a 1 é x, e aqui, ó, 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1, e vezes 1 é 1, e vezes menos 50 é menos 50. E mais 0 é menos 50. Então, a derivada segunda deu isso aqui, ó, 12x menos 50. Legal? E agora, o que eu preciso saber? Eu preciso substituir aqueles dois valores de x que eu encontrei, que é o x1 e o x2. E preciso aqui na expressão da derivada segunda. E vou verificar qual deles que tem um resultado menor do que zero. Ou seja, que faz a derivada segunda ser negativa, ser menor do que zero. E aquele resultado que tornar a derivada segunda menor que zero será
onde que a concavidade estará para baixo, será o valor que maximiza o volume. Nós encontraremos ali, tá bom? Então, como que a gente faz aqui para simplificar, para facilitar a nossa vida? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A derivada segunda, eu vou colocar aqui o 2 em evidência, tá bom? Só para facilitar aqui, ó, 12 dá para dividir por 2, 50 dá para dividir por 2. Então, vou colocar o 2 em evidência, o que vai sobrar ali dentro? 6x menos 25, beleza? Então, ficou 2 vezes. Se eu distribuir aqui o 2 aqui pelos termos do parênteses, voltarei ali no 12x menos 50. Entendido? Para facilitar a nossa conta. Então, ficou que a derivada segunda é 2 vezes o 6x menos o 25. Beleza, show de bola. Só que aqui, ó, olha que coisa legal, olha que coisa bacana que a gente pode perceber aqui, ó. Olha que coisa bacana. Nós temos aqui, ó, os dois valores que nós temos ali, um valor, deixa eu anotar aqui para vocês lembrarem, o valor do x1. Estou me referindo a esses dois valores aqui, ó, deixa eu marcar com a cor vermelha. Estou me referindo a esse valor aqui e a esse valor aqui, tá bom? Que são os valores encontrados quando a gente igualou a derivada primeira a zero. Ok? Eu vou copiá-los aqui, ó. Então, x1, ele é 5 sextos. Deixa eu colocar preto, né, para ficar padrão. Então, ele é 5 sextos vezes 5 mais raiz de 7. Ok? E o x2, ele é 5 sextos vezes 5 menos raiz de 7. Bacana, show de bola. Legal. A derivada segunda, só por curiosidade aqui, ó, a derivada segunda ela zera onde? Isso é muito legal da gente estudar pelo seguinte, ó. A derivada segunda ela zera, nem precisaria, né, caso eu não quisesse, que eu vou até fazer de um jeito mais fácil. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz, que eu coloquei em evidência, e pensa só o seguinte, onde que a derivada segunda anula? Vou pegar a derivada segunda aqui, ó, e vou igualar ela com zero. Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Igualar ela com zero. Então, vou pegar essa expressão aqui, 12x menos 50, 12x menos 50, e vou igualar com zero. Logo, vai ficar aqui 12x é igual a 50, logo o x é 50 sobre 12, não é isso? Que simplificando dá 25 sextos. Legal. Agora, se nós estudarmos o sinal dessa função aqui, ó, perceba que ela é do primeiro grau. A derivada segunda aqui, ó, tá vendo que o x está elevado a 1? Ela é do primeiro grau. E perceba que o coeficiente angular dessa expressão aqui é positivo. O 12 é positivo. Então, trata-se de uma função crescente. Então, eu vou representar isso aqui para vocês entenderem. Então, veja bem aqui, ó. Então, eu tenho que a raiz aqui dessa derivada segunda aqui, ó, é 25 sextos, que nós acabamos de descobrir aqui, ó, igualando a derivada segunda a zero. E é uma função crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo, que é o 12 aqui é positivo. Legal? Isso implica que a direita do 25 sextos é positivo, estudo de sinal de função de primeiro grau, e a esquerda do 25 sextos é negativo. Isso aqui é o estudo do sinal da derivada segunda, aqui, ó, que é uma função do primeiro grau. Legal? Mas olha que bonito isso aqui. Veja bem. Esses dois valores que nós encontramos aqui, ó, o x1 e o x2, deixa eu distribuir os 5 sextos aqui para vocês entenderem. Eu vou distribuir aqui, ó. Ao distribuir os 5 sextos por 5, vai dar 25 sextos. E ao distribuir os 5 sextos por raiz de 7, vai dar 5 raiz de 7 sobre 6. E esse outro aqui? Vai dar a mesma coisa com sinal de menos ali no meio, né? Então, vai dar 25 sextos menos 5 raiz de 7 sobre 6. Então, percebam, olha que bonito isso aqui. Porque vejam bem, estão vendo esse 25? Deixa eu colocar até com uma cor aqui, outra cor diferente, para vocês entenderem. Eu vou colocar uma cor vermelha mesmo, que destaca mais aqui. Estão vendo esse 25 sextos aqui e aqui, ó? Percebam que deu o mesmo valor aqui, ó. Olha que massa. Só que no x1 é 25 sextos mais alguma coisa, que é positivo. Logo,
esse valor aqui, ó, todo, o x1, ele é maior que 25 sextos, porque ele é 25 sextos mais um valor positivo. Ah, mas eu não sei, mas quanto que é aquele valor positivo? Não interessa. 25 sextos mais algum número positivo vai dar maior que 25 sextos. Você está aumentando 25 sextos. Logo, o x1 ali, ele está à direita. Aqui, ó, do 25 sextos. Ele é maior que o 25 sextos. Então, aqui está o x1. E o x2, percebam que é 25 sextos menos, aqui, ó, menos um número positivo. Então, o x2 ele está à esquerda, ele é menor do que 25 sextos, porque é 25 sextos menos alguma coisa positiva. Então, esse resultado vai dar menor que o próprio 25 sextos. Logo, x2, esse aqui é o x1, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Então, o x1 está aqui, e o x2 está para cá, né? Quando eu falo está aqui, está à direita do 25 sextos. O x2 está para cá, ó. Beleza? Show de bola. Mas percebam que é o x2 que faz a função, a derivada segunda, ser o quê? Negativa. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos que a derivada segunda seja negativa, porque quando a derivada segunda for negativa, ou seja, menor que zero, a concavidade é para baixo, e a concavidade sendo para baixo, o ponto estará lá no alto e ocorrerá a maximização. Então, isso ocorre no x2, onde que a derivada segunda é negativa. Então, o x2, qual que é o valor do x2? O x2 é esse valor aqui, ó. 5 sextos, que multiplica 5 menos raiz de 7. Então, esse é o valor de x que faz com que o volume seja máximo, que maximiza o valor do volume daquela caixa. Maravilhoso, né? Então, nós conseguimos, a partir da derivada segunda, da análise da derivada segunda, desempatar ali entre escolher se era o x1, se tratava o x1 ou o x2 como resultado. Logo, deduzimos aqui, concluímos e provamos que o x2 é a solução dessa questão. Então, 5 sextos vezes 5 menos raiz de 7. Vamos lá então para ver a opção correta. Cadê? Então, 5 sextos que multiplica 5 menos raiz de 7. Logo, resposta correta, opção A. 5 sextos vezes 5 menos raiz de 7 centímetros é o valor que maximiza o volume dessa caixa. Maravilhoso, né? Então, para cima, força e honra.